Vocês devem lembrar que a gente fez o molde da blusa com gola de laço. Lembra que a gente fez esse molde? Aqui, ó. A gente fez o molde da gola laço. Se eu quisesse essa blusa com a gola laço, o que eu teria que fazer? Teria que cortar essa faixa aqui, que ela tá dobrada, é uma faixa bem grande, no sentido do viés, e abrir uma abertura aqui, mais ou menos, ou no ombro, né? Deixar o ombro aberto. Então, eu iria fazer essa limpeza aqui que eu fiz nas costas, não teria, porque as costas estariam fechadas. E, em vez disso, eu iria fazer essa limpeza na costura de um dos ombros. Aqui, no caso, nesse ombro, se o laço fosse jogado para esse lado. Então, eu costuraria o ombro mais ou menos até aqui. E daqui pra frente, eu iria fazer essa limpeza aqui. As costas estariam fechadas. E aí, eu iria costurar a faixa do laço de um lado até chegar no outro, com as duas pontas ficando pra cá, pra justamente eu amarrar e fazer o laço. Ok? Seria isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês aquela outra golinha virada, que é uma golinha que a gente põe mesmo aqui nesse decote, independente da profundidade do decote. Eu vou mostrar nessa blusa pra vocês, mas ela também poderia ser em um decote mais aberto. Fica muito bonito. Vou deixar a foto de alguns exemplos pra vocês. E agora eu vou aproveitar que sobrou um pedacinho de tecido, vou cortar essa golinha e vou aplicar com pontos largos nesta blusa para mostrar para vocês o efeito dela, tá bom? Então, vamos lá. Eu terei que cortar ele no sentido do viés. E para cortar, o que a gente precisa de medidas, né? Eu preciso da medida do decote. Então, geralmente, eu deixo para cortar essa golinha depois que a blusa tá montada, tá? Como eu vou usar nessa blusa aqui, eu vou medir esse decote. Mas se fosse uma blusa com decote mais aberto, eu mediria, no caso, a blusa com decote mais aberto. Então, peguei a blusinha da minha cliente aqui. Vou medir o decote dela, que tá agora, ó. Está dando 20 centímetros e meio. Com a folga de costura 21 centímetros, tá? 21 centímetros. Isso significa que eu preciso de uma golinha, o dobro, né? 42 centímetros. Aí, eu vou pegar o tecido, pegar aqui um pedaço do tecido, vou suspender um pouco mais isso aqui. Pronto, já abri o meu tecido aqui, ó. Aqui, como é que tá o meu tecido na mesa? Ele tá sentido da largura. E aqui o sentido do comprimento, o fio reto, que é aquele fio que a gente se baseia, né? Eu vou usar esse próprio molde aqui pra fazer a golinha menor. Então, eu vou pegar essa ponta dele, vou fechar, dobrar aqui retinho. Porque nesse caso, nós não vamos ter essa pontinha. Vou medir aqui os 42 centímetros. Deu aqui. Medi, vou dobrar. Dobrei também. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente posiciona. Lembra que a gente fez aqui o fio enviesado? Como que eu posiciono esse fio enviesado? Aqui eu tenho um vinco do fio reto. Então, vou fazer de conta que aqui tá o fio reto certinho, ó. Olha como que eu posiciono esse fio enviesado. Vejam aqui. Olha como que ele está. Ele vai ficar assim, ó, no fio reto. Então, estamos simulando que essa dobra, esse vinco aqui do tecido, ó, seja no meu fio reto. Então, eu encaixei ele no fio reto. Se eu tivesse com tecido inteiro, eu mediria, colocaria o molde assim, mediria a distância para a auréola. E aí, ela estaria pareada com a auréola e eu saberia. Mas veja como que o tecido tá posicionado. Olha como o molde tá sobre o tecido. E aí, agora eu posso cortar, porque eu sei que essa golinha vai ficar no enviesado. Tá bom, meus amores? Agora eu vou cortar. É da mesma forma que a gente corta viés. Só que no caso aqui vai ser uma faixa mais larga, tá?
Eu vou cortar ela. A gente pôs folga de costura nele, eu já nem lembro. Mas como eu não costumo pôr folga de costura em nada, então não vou ficar confiando que tem folga de costura. Cortei. Vocês vão ver que coisinha linda que isso aqui fica. Então, agora ela tá aqui, cortadinha. Vou tirar o molde de cima. É simplesmente um quadrado e vejam, ele estica, porque ele foi cortado no fio enviesado. E aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dobrar ela no meio e já vou de cara dar um pique no meio certinho aqui, ó. Um pique de um lado, um pique do outro. E aí, depois disso, a gente pode já levar no ferro e dobrar ela, porque ela vai ser colocada assim, ó, dobradinha, ó. Junta pique com pique, leva no ferro e já passa. Passei o ferro, ele tá aqui passadinho. E agora, o que que a gente vai fazer? Costurar essas duas extremidades aqui, pelo lado do avesso, né? Costurar essas duas extremidades. E depois, vamos costurar essa parte aqui, ó, no decote da blusa. Então, primeiro eu costuro essas duas extremidades, que elas vão ficar no centro-costa. Vai ficar uma desse lado, outra desse. E essa extremidade aqui vai ser costurada na blusa. Vamos fazer lá na máquina. Então, como eu falei pra vocês, eu vou agora costurar as duas extremidades primeiro. Se eu quiser que essa gola fique em pezinha, por exemplo, que ela só dobre a metade, ó, do jeito que eu vou colocar aqui, ela vai dobrar toda. Mas se eu quiser que ela só dobre a metade, eu preciso aqui na metade colocar um botãozinho. Isso pode ser colocado agora, embutido, uma azelha, ou eu posso colocar depois, ok? Eu vou até fazer uma azelha aqui logo, pra colocar pra vocês verem. Como é que eu faço a azelha? Eu vou até baixar um pouco mais, dar um zoom na câmera. Eu pego aqui um viés bem pequeno, dobro ele e vou fazer uma costura bem fininha aqui. E depois eu vou virar ele com uma agulha. Vamos lá, rapidinho fazer uma azelha. Fazer duas, que eu vou precisar de uma neste instante. Então, ó, tá aqui a costura que eu fiz, bem fininha. E é por isso que o viés tem que estar no sentido... E é por isso que o viés tem que estar no sentido do viés, né? Senão ele não vai esticar e você não vai conseguir revirar essa azelha. Que aqui agora, para eu revirar, eu vou pegar uma agulha grossa, vou enfiar aqui essa linha que eu deixei sobrando. Dá uma amarrada dupla para não correr o risco de abrir, né? E aqui agora, com o fundo da agulha, eu vou enfiar aqui dentro. Claro que eu dou uma limpadinha aqui nessa entrada para poder ficar mais fácil dela entrar. Vou enfiar aqui dentro, ó, e vou passando. Quando chegar no fim da linha, eu vou dar uma ajeitada, que é pra ela entrar. Aí ela vai se expandindo, porque o tecido, ele ficou no sentido do viés. Aí você vai dando com um jeitinho, né? Costura é um trabalho manual que exige um jeitinho, né? A gente não pode querer fazer a facão, como dizem lá no interior. Ó, já tirei a agulha fora, agora eu vou ajudando. Quando ela der a primeira entrada dela, a sopapada que ela entrar, se ficar muito entaladinho, você pega aqui, ó,
seu desmanchador, dá uma ajudada, que às vezes ele entala aqui no início. Bora. O tecido é de viscose, então ele dá mais trabalho, porque o viscose ele não tem aquela parte acetinada, né? Mas já foi, ó. Agora ele só vai correr dentro, ó. Já foi. Já entrou. Agora eu tô puxando. E não é força, é jeito. Ó, saiu. Pronto. Aqui tá a nossa... o viezinho pra fazer azelha, tá? Aqui dá pra eu fazer 2 azelhas. Já vou cortar a primeira azelha, tá? Eu vou colocar nessa blusinha, ó. Vamos lá. Aí eu vou marcar aqui o meio certinho, ó. Deixa eu ver se aqui vocês estão vendo. Então, vou marcar o meio sem a folga da costura, né? Que é pra eu colocar a azelha. E aqui eu vou virar pelo avesso. Vou costurar com a minha azelha pra dentro, ó. Coloquei a azelha bem aqui, ó. Ai, linha. De novo, montar a azelha. Se você ficar com medo dela abrir, você pode dar uma costurinha antes de levar pra cá, tá? Pode prender com alfinete também. Pronto. Veja que em cima da azelha eu dei um retrocesso para reforçar, tá? Então, essa ponta aqui está pronta. Aí pede um ferrinho. Aqui vai ser um botãozinho bem pequeno, daqueles de 2 milímetros, tá? Vou fazer o mesmo na outra ponta. Essa é a ponta sem azelha, que no caso seria a ponta que vai ter o botão. Tá pronto a nossa gola. Eu vou só passar ferro nessas 2 partes que eu costurei, para depois aplicar na gola da blusa. E agora, aqui tá ela, né? Prontinha. Um lado e o outro. Com azelhazinha e tudo mais. Vai ficar assim. A golinha vai ficar assim, né? Ó. Azelha por dentro e ela fechando o botãozinho, tá? E agora eu vou prender na gola da blusa. Vocês devem lembrar que quando eu estava cortando, eu fiz um pique bem no meio da gola. Eu vou achar aqui o meio da blusa, o centro-frente, achei aqui. E vou achar o meio também da gola. Achei aqui. Vou ver o lado que eu quero que a gola feche. Esse lado aqui, então ele vai fechar de lá pra cá. Ela vai ficar assim, né? Então, deixa eu ver, vou pegar aqui e botar no meu pescoço. E aí, eu vou ver a mesma coisa aqui nessa blusa. Pronto, aqui eu já sei que esse lado vai ficar pra cá e o outro vai ficar pra lá.
Vou encontrar aqui, ó, pelo lado do avesso. Vou costurar de trás pra frente, no caso do avesso pra fora, tá? Ó. E aqui, agora eu vou botando alfinete, põe um alfinete aqui, nessa parte. Eu vou encaixar bem aqui, ó. Tá vendo que eu abri a costura e encaixo o centro-costa, aquela gotinha do centro-costas. Dou uma olhada aqui se tá sobrando. Como ele é enviesado, ele fica assim meio bobinho, sabe? Mas não pode tá sobrando muita coisa, tá? Aí põe um alfinete também aqui, ó. Aí eu vou costurar daqui até o meio e depois eu vou fazer o restante, do meio pro outro lado. Pronto. Vim até o meio, agora eu vou botar o restante da gola aqui, ó. Põe um alfinete. Costurei aqui a primeira parte, meus amores, vejam, costurei a primeira parte, ela tá toda costurada em volta da gola. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem, estão vendo? Aí falta a parte de fora, que é essa parte aqui, ó, que eu vou fazer agora, tá vendo? Aqui no finalzinho, olha como ficou, ó. Que agora eu preciso o quê? Tirar esses fiapos de linha e revirar o outro lado, fazendo como se fosse um sanduíche. E aqui eu vou passar uma costura até onde eu conseguir, pra já ir embutindo a gola, tá? Fazer costura larga pra não me dar muito trabalho pra desmanchar depois. Tendo a sensibilidade de não esticar, porque como a gola agora tá por cima, né? Ó, eu tô conseguindo trazer aqui. Então aqui agora tá a blusinha com a golinha. A partezinha que ficou faltando, veja, eu fiz um alinhavozinho. Ficou um pedacinho daqui pra cá, pra terminar de fechar. Você pode fazer pontinhos invisíveis, ó. Tá vendo? Vamos botar no manequim que é pra gente ver como é que ela fica. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a gola rolê. Aqui as costas dela, já com o botãozinho. Já com o botãozinho preso, estão vendo? Aqui. Poderia botar outro aqui, né? E aqui ela vira por cima, fica assim. Também se quisesse usar a blusa alta, né? Gola alta, poderia deixar assim, inclusive poderia ter outro botãozinho aqui, ou só mais um aqui mesmo, para dar firmeza no pescoço. Vou virar a frente para vocês verem como tá. Aí tá a frente, caso quisesse usar a gola alta, poderia usar assim mesmo, se fosse uma sedinha, até ficaria assim mais dobradinho. Vocês podem fazer essa gola até mais larga, sabe? Fica bonito também. Pode fazer para dar um laço atrás, em vez de ter botão, dar um laço atrás, fica lindo também. Mas o nosso propósito era fazer ela viradinha. Eu vou pôr aqui o celular no tripé, que é para eu virar ela para mostrar para vocês. Pronto, coloquei no tripé. E aqui ela tá aqui, viradinha.
O que que faz com que isso aqui caia desse jeito, se amoldando, envolvendo o pescoço de forma tão delicada? Justamente o corte enviesado, porque ele dá essa mobilidade ao tecido. Então, veja, olha que coisa linda. Vou aproximar mais, pra vocês verem, ó. Vamos virar, ó, atrás. Agora eu vou afastar a blusa pra tentar mostrar pra vocês ela por inteiro. Tá vendo? Que coisa linda, meus amores.